Bom dia a todos e a todas. Sou Fabrizio Gambarini, aqui de Belém, da COP30, representando o Partido Democrático da Itália, o nosso deputado Fábio Porta, o nosso secretário nacional Salvatore Milanese, a nossa coordenadora América do Sul, Marisa Barbato. Queria, antes de tudo, lembrar que, por ocasião da COP30, o Partido Democrático organizou nos últimos dias um webinar muito interessante, intitulado Direito à Alimentação e à Sustentabilidade. Convido todo mundo a assistir no site do pdbrasil.com.br, na seção de vídeos. Então, vamos lá, desejo resumir um pouquinho o que aconteceu aqui na COP30. Como vocês sabem, tem principalmente três objetivos. O primeiro é cortar as emissões de gases de efeito estufa. O segundo é financiar a transição energética. E o terceiro, que é o mais complicado, é como se adaptar a essas mudanças climáticas. Então, esses são os três grandes desafios que aqui na cúpula da ONU de Belém foram enfrentados. Em particular, o que foi enfrentado? A questão central, né? É um acordo sobre a ajuda aos países menos desenvolvidos para para poder diminuir essas emissões, né? Porque apesar das expansões das energias renováveis, das tecnologias que entrou, o solar, tudo, né? Ainda hoje a demanda de petróleo está crescendo e ela vai atingir o pico na década do 2030. Então ainda não chegamos a esse pico do uso do petróleo. Na primeira semana aconteceu aqui um risco de um impasse, né? E um primeiro rascunho saiu na noite da terça-feira. Com bastante polêmicas, porque alguns países falaram que não estava compartilhado suficientemente, mas vamos lá, esse texto saiu e o objetivo do governo brasileiro era de acelerar ao máximo, né? Acelerar ao máximo e o critério principal do governo brasileiro foi esse espírito colaborativo, né? Que tem essa palavra indígena que está usando muito, que é a mutirão, né? Compartilhar e para tentar chegar a uma solução. O presidente da COP30, que é o Coreia del Lago, deu no na quarta-feira, hoje é sexta-feira, último dia, deu como se fosse fixou um prazo, né, para quarta-feira para tomar uma decisão sobre os seus quatro grandes pontos discutidos aqui, né? O primeiro é se os países eh, devem ser convidados ou não a reforçar esses planos climáticos, ou se seria suficiente já o que foi definido no passado. Essa é uma questão bem importante. Outro ponto foi o dinheiro. O que vai acontecer com esse dinheiro? Que 300 bilhões de dólares que as Nações Unidas colocaram, prometeram, como vai acontecer essa distribuição? Qual critério? Depois tem um problema a terceira questão é as barreiras, né? Por exemplo, a Europa colocou como se fosse um tarifaço, uma barreira comercial sobre os produtos de países que têm com emissões muito grandes. Então, essa coisa, muitos países estão contrários a essa questão que a União Europeia quer fazer isso. E o último ponto, bem debatido, é sobre a questão da transparência, né? Quem que vai controlar que cada país fala a verdade sobre essa questão. Então, principalmente, transparência. Tem depois um outro grande
questão, que é a principal, que muitos países eles estão pedindo um roteiro detalhado, né? Na prática, o que vamos fazer no dia a dia? Vamos criar um vencimento de tarefas para passar na parte prática. E tem outros países que não querem detalhar muito essa questão. A ideia é de em tentar voltar aquele famoso 1,5 graus, né, abaixo de 2 graus de esquentamento global, que foi aquele estabelecido no Acordo de Paris, que não funcionou, praticamente não foi atingido, né? Aconteceram também várias outras propostas, uma principalmente uma é de triplicar o dinheiro que foi colocado para essa eh, transição energética e outra proposta de muitos países é de criar um status anual, né, sem esperar esses grandes reuniões, mas criar um status cada ano sobre a situação de cada país. Essa é outra questão que foi muito debatida. A Itália, ela reivindicou o seu compromisso sobre o clima. A Itália colocou 3,4 bilhões de euros para o fundo climático, né? E também quadruplicou o uso do biocombustível, né? Que na Itália não é muito usado, e quadruplicou, se criou um compromisso para aumentar muito o uso do biocombustível. E sempre falando da Itália, na terça-feira foi assinado um acordo importantíssimo entre Itália e Brasil sobre o desenvolvimento sustentável, né? Praticamente a Cassa Depósito e Préstitos, ela vai junto com alguns bancos europeus, o Ministério do Meio Ambiente, o BNDES, se acordaram para essa iniciativa conjunta. Praticamente a Itália vai passar 1 bilhão exclusivamente para o melhoramento da transição energética do Brasil, né, através desse acordo que foi feito. O presidente Lula voltou aqui na quarta para tentar acelerar, né, especialmente nessa parte de abandono do carvão, do gás, do petróleo, tentando convencer os países a tirar a colocar no documento final essa questão. A União Europeia também ontem, na quinta, saiu com uma proposta, né, que incentiva todas as partes a acelerar a implementação de uma forma determinada. Estou lendo aqui a declaração da União Europeia, determinada a nível nacional, refletindo as responsabilidades comuns, mais diferenciada e as respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais, com o objetivo de limitar a temperatura global a 1,5. Isso foi o que a União Europeia colocou como proposta ontem. Hoje é o último dia e parece que estou vendo agora que está saindo uma declaração que praticamente surgiu agora a notícia que a minuta de acordo da presidência brasileira não inclui no roteiro a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, né? Que é uma coisa que foi solicitada de muito país. Então, a França acabou de sair com a declaração, junto com muitos países, aí que vou traduzir do inglês, e eu estou falando
Este texto é decepcionante. Não faz alguma menção aos combustíveis fósseis, responsável por mais de 80% do aquecimento global. Trata-se de uma omissão incompreensível em um momento de emergência climática. Esse não é uma boa notícia por nada. Essa declaração parece que está apoiada por um grupo de países como Áustria, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Alemanha e tal. Vamos ver o que acontece nas últimas horas, esperando que vai mudar essa coisa e que vai, parece que não, mas vai a incluir no documento final essa questão do abandono dos combustíveis fósseis. Então, muito obrigado e um grande abraço de Belém.